Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha para você intensificar seu estudo. Hoje, questãozinha da IBFC, galerinha que está se preparando aí para a prova da Polícia Civil, vem aí papiloscopista, é a mesma banca, me ajuda aí, vai, isso aqui é questão da prova do ano passado, 2013, vem comigo. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação morfológica e sintática dos termos abaixo destacados. Isso é um assunto que sempre eu começo os estudos de sintaxe, eu falo que é importante que vocês aprendam a diferença entre classe gramatical e função sintática. Quando a gente fala em classificação morfológica, nós estamos nos referindo aqui à classificação da palavra dentro das classes de palavra. Classe morfológica é a classe gramatical da palavra. Quais são as classes gramaticais? Vocês conhecem, vai. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. São essas 6 as variáveis, além das invariáveis. Quais são? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas 10 são as 10 classes gramaticais. Já as funções sintáticas são as funções exercidas por essas palavras dentro da oração, dentro do enunciado. Então, função sintática é uma coisa, classe gramatical é outra. A questão pede as duas coisas. Qual é a classe da palavra e a função exercida por ela dentro daquele enunciado. Vamos ver? Acabava desistindo da briga, o que o deixava furioso. Bom, se o deixava furioso, deixava ele furioso. Vejam só, se eu tiro o o e coloco o a, que a deixava ela, não seria furiosa? O que eu quero dizer com isso? Furioso não é uma característica que eu estou atribuindo a ele. Quer ver? Se a briga é a briga que o deixava furioso, a briga deixava ele. Quem deixa, deixa alguém. O verbo deixar é um caso de verbo transitivo direto. Consequentemente, se eu deixava ele nervoso, ele é o complemento desse verbo transitivo direto, ele é o objeto direto dessa oração. Agora percebam, furioso não é uma característica que está sendo atribuída a ele? Vamos por partes. Se é uma característica atribuída a ele, qual é a classe gramatical que dá características aos nomes, às pessoas, aos substantivos? Qual é o nome? Adjetivo. Então, quando eu coloco adjetivo, eu já estou determinando a classificação que é morfológica da palavra. Já matei uma parte. Classe morfológica é a classe gramatical. Então, esse adjetivo não é uma característica atribuída a ele na frase? Vejam, gente, sempre que eu atribuo uma característica temporária ao objeto, isso tem um nome. É o famoso predicativo do objeto. Então, lembrem-se, classe gramatical, adjetivo, que neste caso exerce a função de predicativo do objeto. Um adjetivo dentro da oração pode exercer função de adjunta nominal, pode exercer função de predicativo do objeto. É por isso que ele está perguntando ali dentro dessa oração, qual é a função sintática exercida por esse adjetivo. Ficou claro isso? Matamos o primeiro enunciado. Vamos para o segundo. Decidido foi à farmácia e pediu ao encarregado que lhe aplicasse a testosterona. Vejam só, que lhe aplicasse a testosterona. Vimos em alguns encontros anteriores que os pronomes o, a, os, as, pronomes oblíquos, ele, o, a, os, as representam o quê? Vai, ele, ela, eles, elas. Já os pronomes lhe e lhes representam os objetos indiretos, a ele, a ela, a eles e a elas. Vejam só, pediu ao encarregado que lhe aplicasse a testosterona. Neste enunciado, ele está dizendo que quem aplica alguma coisa em alguém. Vejam só, aplicasse o quê? A testosterona. Aplicar, nesse caso, é um verbo transitivo direto e indireto, porque a testosterona vai ser a coisa que eu vou aplicar. Complemento sem preposição é o objeto o quê? Direto. Eu não vou aplicar testosterona nele, em alguém. Esse alguém pode ser tanto ele quanto ela. Então, nesse caso, ó, decidido, opa, é nele, né? Porque quando eu falo decidido, é o homem, se não seria decidida. Decidido foi à farmácia e pediu ao encarregado que lhe aplicasse nele. Se eu já tenho o objeto direto num verbo transitivo indireto, esse lhe, que é um pronome oblíquo átono, lembrando, pronome pessoal oblíquo átono, isso é a classe gramatical. O lhe exerce, nesse caso, a função de quê? De objeto indireto que completa
o valor do verbo que? Aplicar. Volto a dizer, quem aplica, aplica. Alguma coisa é alguém. Ficou claro isso? Então já temos a resposta, né? Vamos por parte, vai. Primeiramente, furioso, predicativo do objeto, adjetivo. É um adjetivo que exerce a função de predicativo do objeto. Já no segundo enunciado, eu tenho um pronome oblíquo átero exercendo a função de quê? De objeto indireto. Vamos às opções? Eu ainda não tinha apresentado as opções, tinha dado tempo para vocês fazerem. Dá uma olhadinha aqui nas opções, ó. Vou dar uma apagadinha para facilitar, vai. Letra A, vou até deixar a marcação, não vou nem apagar, ó. Letra A, lembra? Eu tinha um adjetivo, legal, exercendo a função de adjunto adverbial? Não. Era o quê? Vai, predicativo do objeto. Letra B, substantivo, não. Opa, letra C, adjetivo, exercendo função de adjunto, não, não é adjunto adnominal, predicativo do objeto. Letra D de novo, adjetivo, função de predicativo do objeto, correto. E um pronome oblíquo átero, exercendo função de objeto indireto, que ainda diz que é respectivamente, ou seja, exatamente nesta ordem. Vamos verificar. Letra D é a resposta. Perceberam isso? Perceberam isso? Eu tenho exatamente as funções exercidas pelos elementos destacados nas orações apresentadas na questão, adjetivo exercendo função de predicativo do objeto e um pronome oblíquo átero exercendo a função de objeto indireto. Gente, classe gramatical e função sintática são assuntos, conteúdos básicos para vocês entenderem outros assuntos, como regência, crase. É necessário que vocês tenham noção desses conteúdos, porque isso são elementos, ideias essenciais para que vocês compreendam a língua portuguesa de maneira mais ampla. Ficou claro isso, gente? Bom, mais uma questão resolvida. Próximo encontro a gente traz mais uma questãozinha de uma banca variada para vocês intensificarem os estudos de vocês. Um grande abraço, até a próxima!